Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso SoulBuildCast, onde conectamos mentes, projetos e propósitos em torno da sustentabilidade, não apenas ambiental, mas também humana. No episódio de hoje, mergulhamos em um olhar profundo sobre saúde integral com a doutora Maísa Hortal. Ela é médica, psicóloga, triatleta e criadora do método Mergulho da Minha História. Ela também nos convida a refletir sobre como o cuidado com o corpo, a mente e as emoções estão diretamente ligados a um estilo de vida mais consciente e sustentável. Prepare-se para uma conversa transformadora sobre saúde, propósito e o poder da autocura. Vamos lá, Maísa Hortal, hoje no episódio 15 do SoulBuildCast. Eu acho que é o episódio 15. Olha, são episódios no 10º, que tem bastante conteúdo, né? Bastante conteúdo. Quem diria? O SoulBuildCast no 15º episódio. E hoje a gente está aqui com você e a gente quer saber um pouquinho de tudo. Estou super curiosa para entender quem é você. A gente, esse ano, estreou a parte de serviços no SoulBuild Experience. E o ano passado não tínhamos, né? A gente tem uma parte de conteúdo muito forte e essa parte de stands de serviço veio muito mais para a gente conhecer as pessoas. E você nem quis o stand de serviço, você quis um stand convencional, normal. E eu falei, cara, ela é... Porque quando a gente falou, eu falei assim, tem muito a ver com um stand de serviço. Então, Maísa, bem-vinda ao SoulBuildCast. E queremos conhecer você, né? Um pouquinho de tudo. Eu tenho aqui já uma pergunta super forte. Para mim é super forte. O que tem a ver aí a conexão entre sustentabilidade e saúde integral? Uau! Já vamos começar assim. Começar com a conexão forte. Uma conexão bem forte. Maravilhoso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Karina. Muito obrigado, Thay. Obrigada. Para mim, assim, realmente é um super prazer, uma satisfação estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre educação e saúde, na verdade. E quando eu faço essa conexão de sustentabilidade e saúde, para mim tem muito sentido, sabe? Muita coerência, assim. O que eu sempre trago como meu slogan, né? Meu lema é: sua saúde começa no seu entorno. Muitas vezes a gente tem no nosso background, assim, né? Nosso imaginário, que eu vou começar a cuidar de mim. Então, eu vou começar a cuidar do meu corpo. Só que a nossa saúde começa muito antes. Começa na água que a gente bebe, começa no ar que a gente respira, começa na qualidade do nosso solo. E não só desse meio ambiente físico, natural ou concreto, mas também do nosso ambiente das emoções, das relações, energético. Então, é essa visão que eu trabalho dentro de saúde. E daí, tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Tem tudo a ver com sustentabilidade. Que esse meu olhar vem da minha trajetória, na verdade. Então, muitas vezes as pessoas ficam um pouco confusas, assim, tá, mas você é médica, psicóloga, fez uma pós-graduação em sustentabilidade, o que está acontecendo aí, né? Assim, qual que é a conexão? Dentro da psicologia, quando eu fiz psicologia aqui na UFSC, me formei em 2007. Você é natural daqui de... Não, eu sou de São Paulo. De São Paulo? Eu sou de São Paulo, mas eu tenho uma alma muito aventureira. Então, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, é o seguinte, não vou fazer psicologia aqui em Assis, que era do lado da minha casa, 30 quilômetros, no interior de São Paulo, que chama Unesp. Conheço. Eu conheço, nunca fui, mas eu conheço, tenho amigos de lá. Eu falei, não vou, eu vou para Florianópolis, 900 quilômetros, né? E daí eu vim... Isso há quanto tempo atrás? Eu vim para cá em 2000. Eu vim aqui, eu fiz faculdade, fiquei aqui de 2000 a 2007. E nesse processo da faculdade de psicologia, na UFSC, eu participei como bolsista, pesquisa e tal, né? Projeto de extensão também, com a professora Adriane Kunen, psicologia ambiental. É uma área de pesquisa, estudo, intervenção. Nossa, isso quanto tempo atrás, desculpa? 2007. 2007, nossa. Então, ali foi que eu fiz assim, né? Nossa conexão com o meio onde a gente vive, a gente sempre está, enquanto ser humano, em um determinado espaço e tempo. Então, isso interfere muito em nós e nós interferimos nesse espaço. Então, esse é o olhar da psicologia ambiental. E daí você pode pensar
né, nos hospitais, nas escolas, em vários lugares que a gente convive, a parte oracional, tudo, e também ambiental, né, assim, do ambiente Completamente, natural. porque é tudo, né? A natureza, é o poder da natureza, literalmente, né? É o ar, é o fogo, Exato. é a água, Nossa, né? O fogo acho que está ligado dos totalmente nos elementos. nossos sentimentos e tudo mais. A água, nosso corpo, literalmente, nosso sangue. Nossa, aí né? a gente O pode ar. ir por várias... Não, e quando você começa a pensar nisso, você vê que realmente tudo faz sentido, né? Você cuidar sempre de dentro para fora. Obviamente que a gente tem que se cuidar, que a gente, né, se alimentar bem, academia, cabelo bom, pele boa e tudo mais. Mas o que mais importa é o de dentro para fora. E aí a gente fala muito também de um lado espiritual, né? Porque o lado espiritual é o que faz você se conectar com a água de verdade, né? Com o teu ser, com a tua água. Eu estudei, é muito louco isso, porque hoje de manhã eu estava numa mentoria, estou fazendo uma mentoria muito boa, e ela estava falando de todos esses elementos mesmo, e agora à tarde a gente está aqui falando com você sobre isso, assim. Acho que eu estou buscando, né? Eu acho que eu estou atraindo isso, legal. né? Atenta aos né? sinais. Exato. Que legal. Exato. E se você está conectada... Tá falando conectada... isso, tá forte, assim, porque tá fresco, porque eu falei hoje de manhã. Sabe? Sobre os elementos. Exato, sobre os elementos. E daí, dentro da medicina, a gente tem algumas vertentes, né? Nós temos a medicina antroposófica, por exemplo, que estamos aqui do lado do Sagres, que é um instituto bem legal da antroposofia, que eu faço uma pós-graduação lá, e a gente trabalha como constituição do ser humano, e até entendendo um pouco da natureza humana, os elementos, fogo, água, terra e ar. Como isso molda os seus temperamentos. Isso é muito... Eu tenho as minhas 2 filhas, a gente está dentro da pedagogia Waldorf. Que legal. Então, eu acabo então, estando bem inserida na isso. antroposofia. É bem legal. É isso. A parte faz todo sentido, né, na do desenvolvimento infantil, da formação do ser humano, né? Assim, e a antroposofia, ela é uma filosofia, uma ciência espiritual. Total. Né? Ela entende essa dimensão também, né? Que estamos aqui em várias camadas, vamos dizer assim, né? E essa conexão do nosso corpo, que seja físico, né, espiritual, com a natureza, ela é assim, direta, né? Então, os elementos da natureza, ele nos constitui. Nós somos natureza. E, Maísa, né? tu sente, assim, como médico, atendendo, assim, pessoas que vivem em grandes centros, né, com pouco contato com a natureza... E comparando com quem vive no meio da natureza, com mais integração, tu sente nos atendimentos uma diferença, assim, de saúde mesmo? Hoje eu estou aqui, né? Mas eu trabalhei um tempo em São Paulo, logo quando eu me formei. É outra realidade, outra relação com o lugar, com o tempo, né? Com o seu dia a dia, completamente diferente. E, por exemplo, a Sociedade de Pediatria, principalmente depois da pandemia, tudo, assim, eles começaram a trazer essa questão da importância do contato da natureza para as crianças. Sabe, a tirar do celular, né, dos meios digitais e tal, assim, e realmente isso impacta o processo de desenvolvimento cognitivo, afetivo, relacional. Então, a gente já sabe que a natureza é um princípio. Até os níveis de consciência. Eu acho que a gente ativa todos os nossos níveis de consciência, né, na natureza. Então, eu sou de São Paulo, né? Eu vivi a vida inteira em São Paulo e você está muito no automático. Acho que você trabalha só com essa parte do cérebro, assim. Você não trabalha com as outras, né? Que era isso que acho que a gente estava até falando hoje de manhã. Você sai um pouco do... Você é prática. Então, você trabalha, você vai, você volta. Você não para pensar no que realmente você pisar numa grama. Eu tenho uma dificuldade enorme. Tá um sol em casa, final de semana tá sol. Eu vou ficar dentro de casa, me dá feniquito, eu me sinto na obrigação de sair. Às vezes eu até fico com raiva, que eu falo, cara, dá para você curtir um pouco o dia, tá sol, tudo bem, você vai ficar dentro de casa gostoso, mas eu não consigo, assim. Eu penso muito no meu filho, no que afeta, porque a natureza faz bem, o sol faz bem, né? Você sair pra rua, você vê tudo. Então, assim, acho que faz total sentido com a sustentabilidade, total, né? Como um todo. Então, e você estudar isso e trazer muito isso é muito interessante. E aí eu me perdi já.
no que eu perguntei para você, porque assim, eu me perdi. Por Porque quê? para mim é muito difícil ainda, os termos, como eu falei, eu sou prática de São Paulo, tá? Eu tô no mundo de São Paulo ainda, né? Tô tentando agora entrar para me aprofundar, mas você é médica, então, de formação. E, Psicóloga. Psicóloga. E você é médica com eu fiquei um pouco confusa Deixa eu contar, eu também Tá bom. Né, desvirtuei um pouquinho, falei um pouquinho essa conexão, assim, né? Tudo começou na psicologia, quando eu fui fazer a pesquisa e projetos de extensão na psicologia ambiental. Tá. Aí, assim, deu essa coisa da ambiental em mim. Tá. Quando eu me formei, eu montei uma empresa de consultoria ambiental, junto com um amigo, recém-formado também, 2 bem aventureiros, assim, idealistas. Consultoria ambiental. Consultoria ambiental. Que maravilhoso. Daí eu fiquei ali 2, quase 3 anos trabalhando com consultoria ambiental. Eu tinha o consultório de psicologia, mas dentro dessa parte de consultoria ambiental. Então, a gente fazia desde essa parte de licenciamentos, APPs, até a parte de educação ambiental. E em São Paulo, que essa empresa era no interior de São Paulo, o Estado de São Paulo tinha um programa do Estado que chamava Programa Município Verde e Azul, que era um incentivo para os municípios implementarem 10 diretrizes na cidade como subsídios, daí era critério subsídio para financiamentos. Então, os prefeitos gostavam, né, assim, de ter. Então, na consultoria, a gente fazia isso. A gente ajudava as prefeituras a implantar esse programa Município Verde e Azul. Ali era um processo bem de gestão, né, assim, de implantação de sistemas mesmo, assim, a ajudar a pensar de que forma a gente consegue minimizar. Que cada realidade, cada município já tinha, né, de potencialidades, e a gente ajudava eles a organizarem, enxergar isso e organizar, assim. Que interessante. Nossa, eu achei muito legal esse programa. Fora o que você aprendeu, né, nesse meio tempo, porque é sem fim. Porque cada cidade é muito peculiar, né? O que cada uma faz, o que cada uma necessita. E tem muita potencialidade, sabe? Assim, é bem legal. Sim. E daí, eu fiquei um tempo ali, né? Trabalhando com consultoria. E depois na verdade, assim, eu posso falar que eu me desiludi um pouquinho, sabe? Assim, eu achei que esse movimento... Isso é importante. Isso é importante. Eu achei que esse movimento... Você acha que você deve entender um pouco o que eu vou falar agora, assim. Esse movimento do marketing verde, da sustentabilidade, da responsabilidade socioambiental. Eu tinha acabado de voltar de Portugal, que eu tinha feito um estágio lá no Banco Santander Tota, na parte de treinamentos, na área de psicologia. E estava, assim, borbulhando isso lá, essa coisa da responsabilidade socioambiental e tal. Eu voltei para Florianópolis, teve um congresso, não sei se você já morava aqui nessa época. Faz 4 anos e meio que eu estou aqui. Ah, então não. Foi em 2008, eu acho. Teve um congresso aqui de responsabilidade socioambiental empresarial gigante, muito legal, com, né, tal assim. Eu falei, é isso. O mundo as empresas vão ter que se organizar, vão ter que se adaptar, mudar sistema, mudar a lógica, colocar em outros critérios, né, de escolha e tal. Respira. Ai, pois é. Sabe, assim, mudanças sociais, mudanças culturais são a longo prazo. Então, eu me decepcionei um pouco. E eu falei... Isso a gente está falando 2008, 2008, né? Então, mas assim... Ó, você já estava super para frente, né? De um movimento então, quando eu falo que eu abracei a causa de vocês, é porque é o momento, é o timing, entende? Eu não desisti, mas as mudanças sociais, elas têm tempo para acontecer. Entende? Então, eu não desisto. Entende? Assim, só que eu acho que agora as coisas estão um pouco mais maduras. As pessoas estão mais conscientes. Sabe? Temos eu um acho movimento, que agora assim. Ou né, o indivíduo começa a olhar para isso de fato, ou ele, de alguma forma, vai ser excluído do mercado como um todo. Porque não existe hoje você lançar uma marca e não olhar para o que você pode ser mais sustentável. Não existe você não ter um autocuidado geral, principalmente mental, né? Que eu acho que as pessoas estão muito doentes mentalmente. Então, assim, isso tudo envolve uma cadeia produtiva ali que envolve a galera toda. Mas eu sinto tudo isso que você está descrevendo com a Soulbill hoje em dia. Eu vejo que no nosso mercado de Florianópolis é maravilhoso. As pessoas entendem. A gente respira a natureza, a gente é assim. Isso a gente está falando, eu não estou falando de Florianópolis inteira, né? Estou falando de algumas partes de Florianópolis. E você vai para São Paulo,
é completamente diferente. Gente, é um poder aquisitivo muito maior, geral. As marcas têm muito mais chances de patrocinar, de fazer as coisas acontecerem, mas eles não olham para isso. Eles olham quando eles têm um relacionamento com você, e é isso que a gente consegue abrir mercado hoje em dia por relacionamento e não pelo propósito. Ainda é assim. Você está falando isso de 2008, mas ainda é assim. E aí a gente tem... A gente sempre fica... Esse dia eu estava numa mesa com os amigos e, assim, a gente começou a debater o tema, sabe? Sobre a sustentabilidade. Uma das minhas... das meninas estava falando que queria estudar fora, que ela queria fazer direito de inteligência artificial fora. Eu falei, puta, meu direito, inteligência artificial fora do Brasil. Pensa, depois você quer voltar, você vai ter que estudar tudo de novo. Aquela situação que a gente sempre, né, aconselha os jovens e tudo mais. E eu falei, gente, sustentabilidade, essa é a profissão, essa... E aí eu fui lá, puxei relatórios, eu sou super, né, aquela pessoa que fala, meu, olha aqui, porque tá precisando, porque, meu, o mercado tá quente aqui e tudo mais. Aí vem um amigo nosso, assim, e dá um banho de água fria, que é super, assim, mega investidor, que vê o mundo de uma outra forma. Não, Karina, imagina, isso aí. E aí, ele te tira de um lugar e você fala... Na hora você fica possessa, que você fala assim, o mundo está assim por pessoas igual, sabe? Eu fiquei muito nessa pegada. O mundo está assim por sua causa, por dentro, né? Não falei, obviamente. Mas depois, até se ele estiver ouvindo esse podcast, ele vai saber, porque no dia seguinte eu liguei para ele. E aí eu fui para casa com aquilo, assim, cara, será que eu estou viajando no que eu estou fazendo? Será que será que eu estou certa no meu propósito? Será que eu estou dando um tiro no pé mesmo e que... Sabe? Você começa a se questionar, porque a gente vê tanta coisa, e você fica triste, feliz, e você fala, puta, eu tô indo no caminho, não tô, sabe? Mas o pouco que a gente consegue atingir, fazer, e falar e acreditar de resultado, isso já me satisfaz, assim, como indivíduo mesmo, sabe? É que é um propósito, né? É um propósito, mas você quer que o mundo abrace. Exato. E quando você quer isso, é uma expectativa que você está gerando que... Exato. Isso vai ser difícil acontecer. Então, daí foi por isso que eu falei assim, eu vou para uma área que eu continuo cuidando das pessoas e eu não preciso convencer ninguém que eu faço é importante. Medicina. Foi aí, nessa processo de super desilusão, que eu fui para medicina. Só que aquela coisa, né? Assim, tipo, quando o negócio borbulha dentro de você, você acha um jeito de chegar numa coisa que faça sentido, que seja coerente, assim, né? E daí, quando eu estava no meio da faculdade, eu comecei a ver que a gente tem as ligas de estudo, né? As ligas acadêmicas lá, assim. E daí, na Unifesp, eu não fiz Unifesp, mas era em São Paulo também, na minha faculdade, tinha uma liga de espiritualidade e práticas integrativas. Eu fui lá, participei dessa liga, montei a liga dentro da minha faculdade, já comecei a ir para essa área, sabe? Uma área que fizesse conexão com o que eu acredito, assim. Sim. Daí eu fiz na Unifesp a pós-graduação de cuidados integrativos, que é uma pós-graduação que eles já estão aí no mercado há mais de 14 anos. Então, quando ninguém estava falando de medicina integrativa, eles já estavam. Eles trazem para dentro toda essa visão de multidimensionalidade. Eles têm a egrégora espiritual deles dentro do curso, dentro da Unifesp. Que demais. Entendeu? Emoções... renascimento. A gente teve uma aula, foi dentro de uma piscina. A gente fazendo uma exceção de renascimento. Entendeu? Então, assim, é uma visão de saúde... Tipo regressão? Regressão, exatamente. Que maravilhoso. Então, é uma visão de saúde muito mais ampla. Daí eu falei... Mas você viu? Você está expandindo a consciência totalmente, né? Naturalmente. Existe o meu espaço dentro da medicina. Entendeu? Daí eu não tive dúvida. Eu falei assim, tá bom. Agora eu já sei, já entendi que é isso. É saúde, é prevenção. E como eu tinha essa conexão com o meio ambiente, eu comecei a falar, gente, mas calma. Tem uma área dentro da saúde que é saúde planetária. Entendeu? Assim, de pesquisa, de produção de artigos científicos, né? Tudo assim. Daí eu fui, não, tá tudo conectado. Eu só preciso organizar internamente e em um método como que eu vou atuar com isso. Daí foi aí que eu, né, um método. Que você lançou esse método, e esse método é seu. Esse método é meu, ele chama MMH, Mergulho na Minha História, que é um método que ele trabalha o processo biográfico como ferramenta de autocura. Tá. Né? E daí, quando eu falo autocura, eu gosto de deixar muito, assim, organizado isso, pontuar. Eu estou falando de uma visão de medicina, de saúde, que é bem ampla, né? Então, eu estou considerando
6 dimensões, assim. A saúde do corpo físico, sim. Mental, emocional, energética, espiritual e relacional. Daí o meio ambiente entra nessa parte das relações. E essa dimensão relacional, ela é ampla. Nossa, são várias, São né? 6, E o né? energético é muito interessante E o também, energético né? é muito interessante. Porque é tudo que tá, né? É. É o que você transmite pro todo. É Ó, isso, né? Porque energia- eu sou leiga nos assuntos. É, É muito vamos- Eu vou legal. pegando Mas você um pouco. e todo mundo, assim, Porque, né? na verdade, o corpo físico, às vezes, ele tá só expressando que os outros corpos estão sofrendo, né? Somos Ou... tudo. Exato. A antroposofia nos mostra muito isso, né? É tudo bem conectado. É. Mas aí, como que funciona o método? É assim, o método hoje, eu pratico ele tanto no consultório como nas organizações, né? Empresas e tudo mais Empresas, que isso. te chamam Programas- para. Programas de saúde, bem-estar e benefícios corporativos. O princípio é o mesmo, são 6 dimensões, daí as ferramentas, a lógica é dentro de cada realidade, né? Claro. Então, no consultório é um trabalho individual com o paciente, que ele chega, a gente faz uma primeira consulta, que dura 2, 3 horas, né? Que a gente vai fazer uma anamnese completa, entender o momento atual dele, mas também toda a história de vida dele. Então, eu trabalho com processo biográfico. Eu escuto toda a história de vida desse paciente. Que não é o mesmo método biográfico da antroposofia, que trabalha com setênios de 7 anos, tal, não é isso, mas é muito... Até porque é muito específico, Bebi né? muito Eu fico de lá, pensando. entende assim? Sim. Mas eu vou entendendo quais foram os cortes que a própria pessoa identifica na vida dela. Sabe aqueles momentos, nossa, aqui... com 5 anos aconteceu uma coisa, sabe, assim... Que são realmente momentos que às vezes viram chaves na nossa vida, né? Que a gente vai pontuando, assim. Então, esse processo biográfico me dá em como que esse corpo está chegando na minha frente. Esse corpo tem uma história, ele tem uma história registrada. Essa história registrada está no músculo, muitas vezes, tá? A bioenergética trabalha com isso. E está num processo de como você organiza mentalmente, sabe? O mundo. E tem muito a ver Sim. com consciência, assim, de fato, assim. Por exemplo, pessoas que tiveram uma infância mais traumática. Tem isso no teu trabalho como um todo? Você analisa isso ou não? Sim. Só para eu entender se é... Sim. Assim, o método, ele não é uma Porque sessão... é nível de consciência, né? Tipo, hoje eu fui, com esse coach que eu tô fazendo, tem algumas coisas que eu não lembro da minha infância, sabe? E aí eu tô tentando buscar. Os meus pais faleceram, eu não consigo sonhar com os meus pais. Então, eu queria buscar isso. Porque por que eu tenho esse bloqueio? Então, Porque tem sabe? um trauma, né? Então, eu preciso entender o porquê. E aí, isso também tem a ver ou não? Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. As minhas sessões, o meu acompanhamento, ele é um acompanhamento. Então, a gente vai fazer essa sessão A primeira mais profundo. daí eu monto um plano para você e a gente vai se encontrar para você fazer o seu acompanhamento. Porque ali tu identifica, nessa primeira, tu já consegue identificar alguns traumas, algumas coisas para trabalhar eu em cima. conheci um pouquinho você. Um pouco. Entende? Daí tem o meu olhar como psicóloga, da escuta atenta, né? De percepção, a sua narrativa, como você me conta as coisas, como você organiza, entende? Mentalmente. Tudo isso entra. Tem coisas que você como não consegue elementos. contar também, tem coisas que você não sabe Exato. falar, tem coisas que você não lembra. Tem É uma coisas loucura, que né? não vai ser nesse primeiro momento que a gente É. vai se conhecer, entendeu? Então, assim, o acompanhamento ele não é um acompanhamento terapêutico, em termos de um setting terapêutico, as nossas sessões, mas ele é terapêutico. Ele te ajuda a você se autocurar das suas coisas, entende? Então, eu trabalho muito com medidas não medicamentosas também. Médico, geralmente, tem essa coisa de Perfil prescrever... alopata, né? Alopata. Prescrever receita ou suplemento tal. Também, ok, se necessário. Mas tem muita coisa que são medidas não medicamentosas, entende? Eu prescrevo banho de mar para os meus pacientes. Eu prescrevo tomar banho de mar uma vez por semana. Tem muitas coisas e a gente tem que usar esse espaço que a gente está. A gente escolheu estar em Florianópolis, muitas das pessoas, para ter esse contato com a natureza, de usufruir disso, de ter esse banho energético todo dia. E aí, né? Como você disse, eu saí de São Paulo, mas São Paulo não saiu de mim.
né? Como que a gente se organiza mesmo, É um mentalmente, exercício, internamente. né? É um exercício diário, né? São pessoas que você anda também. Meu marido, ele fala, larga tudo hoje, vai pro mar, vai fazer alguma coisa, vai andar na praia. Você... Que nem te falei aquele dia, né? Tipo, hoje essa semana mesmo. Foi, tava essa dando semana tudo errado. Eu assim, falei, então... desliga o celular, vamos pra praia. Não Fizeram tá dias fluindo. lindos também, né? Mas assim, imagina quem não tem essa opção, né? Que é o geral, né? Você fala de São Paulo. Como é que a gente faz? Para onde pessoas você que vai? estão morando em São Paulo. Tem parque, tem toda uma questão também, assim, de você entender o que é o seu propósito, sabe? Assim, a gente também não pode... Culpar a cidade, se culpar. Exato, culpar a cidade. Sim. A gente tem que entender, muitas vezes, o momento que a gente está, sabe? Assim, né? Entender o nosso propósito, se isso que você faz hoje tem coerência com o que você se imagina daqui a alguns anos. Tem bem... Mas eu adorei essa parte do coerência. Sabe que você fala? Isso você ter coerência com o que você fala, com o que você aplica, no que você acredita, com o que você faz, né? Porque às vezes a gente fala tanto, faz tanto e na verdade, na prática, né? Na teoria é tudo lindo, a gente fala bonito, a gente, né? Mas e na prática, real? Sim. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto de dar esse exemplo, assim. Na medicina, a gente estuda muito corpo humano. A gente estuda muito a fisiologia, as patologias, né? Como o corpo funciona, principalmente o adoecimento, não o processo saudável, assim. Mas a gente conhece muito pouco do autocorpo, da autopercepção do corpo, do autorrespeito com o corpo. O médico dorme mal, come mal, é estressado, a maioria, né? Assim, é muito incoerente, entendeu? Porque você está trabalhando para as pessoas terem saúde, porque você não se organiza para ter saúde. E isso, esse conhecimento, essa experiência do corpo, eu tive com o esporte, com o triatlo. E era isso que eu estava super curiosa para perguntar para você. Nossa, isso assim, até me Como que arrepio de falar, sabe? Isso foi tão importante no que eu faço hoje. Gente, isso para mim, assim, uma mulher... Eu pago um pau. É legal. Eu falo, o esporte, ele salva qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E assim, eu entrei de uma forma muito despretensiosa. Você já corria antes? Eu fazia basquete e tinha feito corridas, assim, mas nunca tinha feito uma maratona. Não. Mas eu vim para Floripa e eu tive uma experiência de uma imersão que a gente treinava 2 vezes por dia, um treino forte, assim, sabe? Daí meu corpo foi para um outro lugar. Isso assim, jogando sabe? basquete? Não, foi uma formação do Mahamudra, não sei se você já ouviu falar do Mahamudra. Super, Então, daí eu fiz a primeira formação do Mahamudra e a gente treinava 2 treinos por dia e tal, né? Daí meu corpo fez, sabe, você vai para um outro lugar, assim, mentalmente, de disposição, de físico mesmo, de força. Eu disse, não, cara, essa experiência foi muito legal e eu quero continuar. Daí eu comecei a fazer o triatlo. E daí... Tudo aqui em Florianópolis. Aqui em Florianópolis. Eu vim para ficar um mês. E você fazia com uma assessoria, com alguma assessoria? Sozinha? Eu não recomendo. Maravilhosa. Mas, nossa. Mas eu sou dessas, entendeu? Eu tinha um pouquinho de conhecimento de fisiologia, de periodização, tal, né? E montei minha planilha. E a alimentação? Foi assim. Então, daí a alimentação, o que aconteceu? Eu fui tocando do meu jeitão, achando que estava tudo bem. Quando estava ali 1 mês e meio antes do Iron, eu falei... Bicho pegou? Não, eu fiquei com medo. Falei assim, gente, se eu estiver errando? Eu tô fazendo tudo sozinha, sem nenhuma, né? Daí eu procurei uma nutricionista esportiva maravilhosa, que me acompanha até hoje. Daqui? A gente faz Não, ela é de Chapecó, acredita? Chapecó? Mas não mora aqui? Não mora aqui, a gente faz tudo online, assim. Ela é parceira, meus pacientes a gente acompanha junto, tudo. E daí ela ajustou carboidrato, principalmente, que a gente tem fobia de carboidrato, tá? Isso é uma regra. A mulherada acha que come, não come nada. O meu rendimento fez assim, Ela aumentou o carboidrato? Muito, muito. Achava que eu estava comendo bem. Puf. Olha só, né? Olha como só. É que é. Daí, o meu processo com o Iron, né, foi isso, assim, de ajustar a alimentação. Foi muito importante. Eu falo que a 4ª modalidade do triatlo, alimentação, com certeza. Suplementação? Suplementação.
Sim, daí eu faço uns injetáveis também, né? Não só oral, mas Sim. a instrumentação intramuscular endovenosa faz muita diferença também. Totalmente. Assim, porque o endurance, o esporte de longa duração, assim, ele é inflamatório, entendeu? Então, você entra num processo inflamatório subclínico crônico, que te fala. Que é aquela inflamaçãozinha que vai corroendo você por dentro. Você nem percebe, porque não dói, não incomoda. Só que você vai tendo menos energia, suas mitocôndrias vai produzindo menos ATP. E você vai tendo um processo de oxidação, de envelhecimento precoce. Ai, nem me fala tudo isso. Você sabe que eu sou maratonista, né? Eu amo corrida. E agora eu me inscrevi para a 4ª maratona. Eu não sou uma maratonista. Maravilhosa. Eu sou uma pessoa que... Você é maratonista, sim, poxa. Como não? Eu corro maratona. E aí, exatamente isso. Eu no pré-prova, 6 meses antes da prova, eu engordo. Porque a minha fome é uma coisa absurda. Mas eu nunca fiz certinho. Eu tenho uma nutricionista maravilhosa em São Paulo. Mas, assim, ela me passa tanta coisa que eu fico com preguiça de seguir tudo. E eu acabo abandonando no meio. Eu falo assim, é isso. Aí eu suplemento um pouco. Aí eu vou usando algumas coisas. Não sou uma referência, de fato. E aí, eu engordo no pré-maratona. Então, assim, chega na maratona, eu estou acima do peso. Porque eu como de tudo. E eu me sinto muito cansada. E eu me sinto muito... Tipo, eu treino de manhã, à tarde, eu estou morta. Os meus treinos longos, aos sábados, principalmente, cara... No sábado eu não consigo fazer nada com meu filho quando eu estou treinando de verdade. Agora eu estou lesionada. Mas, assim, é tão importante, né? Você ter uma boa alimentação. E eu vejo a minha diferença para as minhas amigas. A gente tem um grupo de corrida ali de 4 amigas, onde a gente sempre viaja, faz todas as provas juntos e tudo mais. Mas a performance delas que seguem à risca totalmente a alimentação e a suplementação é outra. É outra. Sim, mas é isso outra. É perfil. Isso é perfil. Eu também sou muito parecida com você, tá bom? Elas falam que eu sou uma Highlander, mas chega na Dá maratona. certo, cada um com o seu. Não, e aí, assim, é óbvio que a performance delas é bem melhor que a minha. Mas, assim, eu chego bem, não chego com dor. Eu ainda quero tomar um vinho toda hora. A gente fez Nova York agora, o ano passado. Ah, que legal. E aí, acabou, tipo, à noite ainda eu fui no hotel tomar um vinho. Elas estavam todas acabadas, fazendo bota e tal. Eu ainda fui no hotel, peguei um vinho, voltei. Sabe, assim, porque eu acho que também tem a pressão emocional, né? De você... Performar. Pra mim não é. Pra mim é só o for fun. Mas, assim, um Ironman não chega aos pés, né? Disso tudo, de uma maratona. Então, a experiência de fazer a preparação é muito interessante, sabe? Porque te dá o conhecimento vivido de muitas coisas fisiológicas, de muitas coisas de potencialidade do corpo. Que a gente não lê nos livros, entendeu? Você entende, você vivencia isso, assim. Nosso corpo tem uma capacidade de adaptação incrível, incrível. E isso me dá motivo e inspiração para acreditar mais ainda, sabe? No que eu leio, né? Teoricamente, assim, e incentivar os pacientes. Porque muitas vezes é como você falou assim, como que alguém consegue fazer isso? Como que alguém consegue nadar 4.000 metros, né? 3.800, andar 180 de bicicleta, depois correr uma maratona. Gente, como assim? Não tem. Como assim? Essa é insano. É insano, Mas né? assim, eu acho que até 50% do treino, até 50% ele é físico. Depois ele é mental. Não é? Eu acho que é muito preparação. E preparação é físico, mental, emocional. Entendeu? É preparação. Todo mundo... Emocional. Acho que todo mundo é muita gente, mas acho que todo mundo que tem vontade tem a capacidade de tentar. Eu sabia se eu ia conseguir fazer? Não, só nunca tentando. Nunca soube. Isso não era a questão. A questão para mim era treinar para fazer. Entendeu? Era me organizar, fazer minha planilha e no dia a dia colocar isso como uma coisa que tinha sentido para mim e me experienciar no processo. Acho que a vida é isso, entende? É se experienciar nos processos. Totalmente. Eu gosto disso. Entende? Mas, Maísa, sabe o que me deixa intrigada? Eu sou muito pessoas, né? Para mim, tudo são pessoas. Então, assim, eu senti muito o esporte depois que eu vim morar em Florianópolis. Não devia, mas eu senti. Eu comecei eu estava correndo muito em São Paulo, que eu estava na pandemia, eu vim para cá. E aí, eu corria Ibirapuera, Parque do Povo e tudo mais. Sempre acompanhada das minhas amigas, ou da assessoria, ou, né, de uma turma correndo. Eu vim para cá e eu comecei a correr na Avenida Campeche, às 5h30 da manhã.
E assim, não sei o que aconteceu naquela época que eu vim, tava tipo um tempo, assim, bizarro. Então, eu corria na chuva, escuro, chuva, caindo o mundo. Eu estava correndo, sabe? Assim, tomava banho dos carros, porque a gente não tem... da condição. Independente. E aí eu vi a galera muito... Não tem pessoas correndo esse horário. E eu não consegui me estimular mais. Eu fui perdendo o tesão de fazer esporte porque eu não tinha pessoas. Aí eu peguei uma assessoria do centro. Falei, cara, preciso de uma... Né, Um grupo é muito importante. O grupo. Aí eu fui, no primeiro momento eu não me joguei na assessoria. Sabe quando você não consegue? Você já tá naquele bloqueio. Você tá numa fase de entendimento e tal. Não me joguei. Sentia que todo mundo era bem mais jovem do que eu. Eu falava, cara, a performance deles é mais maravilhosa. Eu não conseguia acompanhar. Não conectou, né? Aí fui correr meia maratona. E aí tava todo mundo, animado, grupo, aquela coisa, vamos. Eu só ia fazer meia e a galera ia fazer uma. Gente, eu consegui ir pro lado errado da maratona. Porque aí na hora de sair todo mundo junto, estavam nas tendas, sair todo mundo, eu falei, vou fazer xixi rapidinho. Aí, no que eu voltei, já tinha todo mundo saído. E aí eu fui no embalo, só que eu saí pros 42. E assim, falei, 42, vai ter as placas de 21, volto. Normal, né? Só que era outra corrida. Era outro. Saía para um lado, saía para o outro. Menina, eu corri 9 quilômetros a mais, de 21 quilômetros. Sabe, aí foi quando eu desanimei total. E aí foi um processo. O esporte é isso, né? São altos e baixos total. Aí eu tive um processo de não quero mais corrida. Não quero. Mas graças às minhas amigas, todo dia, assim, a gente se fala, terça, quinta e sábado, 6 horas da manhã, elas estão mandando mensagem. E tipo, e aí, vamos. Eu tô com elas... Sempre mentalmente eu saio para correr. Tô com a assessoria do centro. Voltei para essa assessoria que eu amo. Inclusive, eles são parceiros do Soul Run. Mas assim, sabe altos e baixos? Agora eu tô lesionada. Me inscrevi para a Maratona de Buenos Aires. Eu tô naquele momento, será que eu vou mesmo? Será que eu quero isso mesmo? Mas, ao mesmo tempo, tem aquela vozinha que fala, cara, claro que você quer. Claro, porque faz tão bem, é isso que você está falando. O esporte, ele é o esporte de alta performance. Entra o trabalho da Maísa. Exatamente. É quase uma consulta. Situação, quase uma consulta hoje. Obrigada, Maísa. Vamos, eu te ajudo também. Mas é isso, por isso que eu tô falando que a importância de olhar de multidimensional, entende? Porque quando você traz um sintoma, uma queixa para mim, você tem no seu... Né? Porque o que mais te dá a certeza do que você está sentindo é o que você sente no seu corpo. Mas ele não começou no seu corpo. Entendeu? Eu não sei o que você está lesionada, entende? Mas essa lesão, ela pode ter milhões de origens, aspectos anteriores, entende? Assim. E mudança de hábito, estilo de vida, é uma coisa comportamental, entende? Assim, então, não é uma coisa, olha, então tá, come direito, faça atividade física. Não é isso. Entende? Como você mesmo trouxe. Você foi na assessoria, daí mudou. Como isso impactou, entendeu? Então, é muito específico, é um trabalhinho, assim, muito minucioso, sabe? De você realmente ajudar a pessoa a se organizar no dia a dia dela. Sim, sabe? Sim. E eu gosto muito disso, assim. Eu acho fantástico isso, assim, né? Porque é um lado, realmente, de você ver a transformação, assim, na pessoa, né? Sim. E mas isso você tem que correr sobre o Run esse ano, né? Sim, vou. Né? Sim. Pelo amor de Deus. Eu tô até pensando palco, eu tô achando que você vai fazer subir, vai né? subir, alguma vai ação, subir. sabe? Assim, de levar pessoas, né? Acho muito assim, legal. Você de podia camiseta, fazer sei lá, alguma ação, assim. Porque a gente tem um um projeto pace ligado. especial, um pace, né? Tipo, do teu time, sei lá, alguma coisa. A gente tem um projeto relacionado ao Iron, chama Iron for Change. A mudança começa em você. Que, através de mim... Iron for Change, gostei. Iron for Change. A mudança começa em você. Quando eu fui fazer o Iron, eu vi que tinha muitas transformações acontecendo em mim. E eu falei assim, não, eu quero transformar isso em um projeto para incentivar outras pessoas a fazerem mudanças também. E daí a gente criou o Iron for Change. Então, eu corri, em 2023, o Damien, que era um atleta de 160 quilos, que correu em 2024. Eu acompanhei ele e tal, né, com médica, tudo assim. Ele terminou o Iron. E esse ano tem o Lucas, trazendo a questão do masculino saudável e plant basic. Então, olha que legal. Então, cada ano a gente tem uma causa que tem a ver com a realidade
desse atleta, entendeu? O meu ano, eu tenho um processo de saúde bem, assim... É que, eu acho que teve outras coisas que me impactaram tanto ou até mais. Mas isso, eu sei que sensibiliza as pessoas, assim. Eu já fiz 3 neurocirurgias por causa de um tumor cerebral, entendeu? Então, quando eu estava na faculdade de psicologia, 2007, 2009 e depois 2010, se não me engano. Caracas. Então, tipo, eu já estive entre a vida e a morte, né, assim. Isso te traz uma visão de mundo, de vida, de propósito, princípio, valores diferenciado, assim, né? Com certeza. Então, isso tá em mim, sabe? Assim, eu sei que o que eu faço hoje também vem daí, sabe? Então, nesse Iron for Change, o primeiro episódio, a gente captou... Você é casada? Não. Eu já fui, né, casada, tal, sim, mas hoje sou solteira. Quando eu fui fazer o Iron, a gente fez uma captação de recursos para ajudar uma menina que estava precisando de uma cirurgia, neurocirurgia também, entendeu? Tinha a ver com a minha história de vida, né? Assim, tipo, como alguém que... Daí tem uma cena que é muito impactante para mim, assim, né? Eu vim para passar um final de ano aqui em Florianópolis em 2011. Eu não lembro muito bem Quando o ano, você teve essas cirurgias, você não morava ainda aqui, não? Porque eu tenho 2 períodos em Florianópolis, 2000 a 2007. Depois eu fui embora e voltei em 2021. Entendi. Entendeu? Daí teve um ano que eu vim passear em Florianópolis, passar o final do ano, e a gente estava hospedado ali em Jurerê, e eu vi o banner do Iron, assim. Eu olhei aquilo e falei, gente, como assim? Como alguém faz isso na vida? Mas na época eu nem fazia triatlo, nunca tinha pensado nada. Eu estava no último ano de faculdade de medicina, eu estava, tipo assim, uns 10 quilos mais gorda, estressada, com a notícia da recidiva do tumor. Tipo assim, estava em outro momento, energeticamente mesmo, assim. Olhar aquilo para mim era, tipo assim, um mundo impossível nessa encarnação, entendeu? Assim, então... Que loucura, né? Que essa loucura! Galera, né? Como que faz isso? Como que o corpo se prepara para isso? Eu fiquei olhando aquilo, eu lembro, né, que o meu diálogo interno era esse. Então, tu conseguiu usar o teu próprio método em ti mesma, quando aconteceu essa situação toda. Então, eu não tinha um método nessa época. Ainda. Não tinha um método nessa época. Tipo assim, então, vamos na linha cronológica. Sim. Imagina uma pessoa no último ano de faculdade, estressada, meio obesa ali, uma notícia da recidiva do tumor, totalmente assim fragilizada, olhando um banner, falando, nossa, né, como alguém faz isso? Isso em 2020, talvez 2019, eu não sei muito bem o ano, assim. Daí, me formei, trabalhei igual uma louca no Covid, como médica de plantão, hospital Covid, essas coisas. Chegou em maio de 2021, eu falei, não, eu quero um mês sabático, que eu preciso cuidar de mim. Eu não aguento mais. Daí foi que eu vim para Florianópolis em maio de 2021 e fiz esse retiro de um mês. Sozinha? Eu vim sozinha para ficar aqui um mês com uma galera legal na beira da praia, Incrível. que é o pessoal do Mahamudra, achando Incrível. que ia ficar de boa na beira da praia. Só que não, entendeu? Só que não. Daí eu comecei esses treinos intensos e trabalhar muito o corpo. É um lugar de autoconhecimento e de sabedoria fisiológica que não é teórico, entende? É vivido, assim. Daí eu comecei o triatlo, daí quando eu comecei a mudar esse estado do meu corpo, por isso que eu falo que o nosso corpo tem uma capacidade de se adaptar, de transformação muito interessante, entende? Então, quando alguém aí de casa estiver assim, passando por um momento, né, assim, de falar, por onde eu começo? Só começa. Só começa, sabe? Porque o seu corpo ele se transforma. Daí eu comecei o triatlo. Quando eu cheguei em janeiro de 2023, eu me indaguei. Será que eu consigo treinar? Mas ó, pensa bem, só de você sair de um lugar que não se imaginava fazendo aquilo para uma possibilidade de se imaginar treinando para fazer aquilo, é um abismo, é um salto enorme.
entende? Então, Só aí você já vê Aí- a potência que você tem, né? de aí tudo, já né? é uma transformação do corpo, entende? Assim, então, gente, acredita, assim, o nosso corpo, ele é super adaptável, assim. Então, é como se fosse assim, hoje você não se imagina lá, mas você se imagina aqui, então chega aqui. Quando você chegar aqui, você vai conseguir se imaginar aqui. Quando você chegar aqui, você vai se imaginar... E isso é real, sabe? Então, é isso, step by step, o processo. Né? E eu falo com muita propriedade, porque eu vivi isso, entende? Assim, e isso que eu incentivo na minha prática. E você Sabe? acredita que muitas das doenças, assim, elas estão ligadas ao emocional real, né? Tal, Né? assim, acho Isso, que eu acho que muitas a delas... medicina ainda não amarrou isso, não concluiu isso 100%, mas A gente tem muita evidência disso. é real, Totalmente. né? A gente tem muita evidência Totalmente. disso. O processo de adoecimento, ele está tanto ligado... Porque a gente fica muito... minha mãe tem essa doença, é genética, minha família... É importante a parte de genoma, né? O que você traz de gene Sim. na sua composição Sim. ali. Mas o que vai ativar ou silenciar o seu gene, tá? Se eu posso até falar de processo de metilação e não desses genes, que é um processo mais fisiológico ali, são os seus hábitos. Então, hoje a gente sabe que o que liga e desliga o seu gene são os seus hábitos. Não é você ter o gene, entende? E o estresse está 100% ligado nisso. O estresse, o estilo de vida, as emoções, entende? Como você organiza o seu principal As pessoas estado intensas. energético. Tipo eu. É muito louco tudo isso Eu que sempre, ela tá falando. né, é muito, né? Porque você faz essa análise real. E por que a gente precisa, né? Eu fico pensando nisso, assim. Tô com 46 anos. De um tempo para cá que eu tenho pensado muito nisso, nesse controle geral. Porque tem muito uma questão de perfil, de signo, né? De tudo que você fala, gente, eu sou assim, eu sou assado, né? Você acha até Temperamento. que é puta. Temperamento, mas se você conseguisse medir isso desde sempre na vida, esse autoconhecimento real, porque é um autoconhecimento, né? Tudo seria muito mais fácil. Você deixa para começar a construir isso com 46, com 50 anos, metade da vida, né? Se você tiver metade da vida. Total. Né? Porque não entra no repertório de coisas que a sociedade, o sistema entende como importante. Mas isso eu acho que está mudando também. O mundo está mudando, Por né? exemplo, a sua filha está em uma escola que isso, com certeza, Não, é muito levado... muito importante, entendeu? É prioridade. É um cerne, assim. Se autoconheça. É. Se autorrespeita, você é única. Você tem o seu ritmo. Ritmo é uma coisa muito importante. Ritmo é uma coisa... Entendeu? Só de falar contigo, nos seus gestos, eu já entendi o seu ritmo. Entendeu? Cada um tem um ritmo. Isso é muito importante. Isso dita muito a sua saúde. E só que você vai saber o seu ritmo se você se conhecer. Né? E ele muda também, né? Assim. É muito profundo. Eu é ficaria muito horas profundo. conversando com você. E daí, acho que é legal assim, pontuar uma questão assim, também, né, do meio ambiente, de como tudo isso interfere, que a gente vive numa sociedade hoje que a gente está exposto a muitos contaminantes. Tem ali uma substância que a gente chama de disruptores endócrinos, sabe, que mostra que nossas glândulas, nossas tireoide, ovário, adrenal, sabe? O cortisol. E essas substâncias, a gente está muito expostas. Assim, no cafezinho que a gente bebe, no creme que a gente passa no corpo. Então, a Soulbio, né, traz muito essa consciência. A gente, como consumidor, a gente tem muita responsabilidade e potência. Entende? Né? De onde a gente vai colocar nosso dinheiro, tempo e energia. Né? E a gente está organizando o nosso mundo nesse nosso comportamento de escolha como consumidor. Então, quando eu escolho o meu creme, né, da BioArt, falando algumas marcas assim, que eu conheço, Desodorante. Desodorante sem alumínio, né? Sem os parabenos, fitotelatos, né? PBA, enfim, assim, são as substâncias que a gente sabe que fazem mal para o nosso corpo, né? E fazem mal para o planeta,
né? Porque os microplásticos, entende? Então, tá tudo muito conectado tudo quando muito a gente conectado. pensa em saúde. Né? E para mim é muito óbvio isso, assim, né? Essa conexão de que se a gente não escolher os nossos São escolhas como escolhas, consumidores né? mesmo, né? Exatamente. Que é o que a Assim, gente bate tipo, muito, essa fala marca, ela qual é, né? Os princípios dela batem com o meu? Quais são os meus princípios, né? Eu quero que o planeta sobreviva, eu quero que os meus filhos, né, meus netos tenham esse prazer de ter o contato com a natureza que eu tenho, sabe? Que tenha saúde, né? Que tenha qualidade de vida, né? Eu vou me preocupar em dar uma escola boa para o meu filho e não vou me preocupar em dar uma consciência ambiental lindo, sustentável lindo isso. para o meu filho. Entende? Assim, acho que é muito impactante isso, né? Então, Nossa, mas eu tô super muito feliz com legal. esse papo, de verdade, assim. né? Né? Eu não imaginava, é muito profundo mesmo. Eu É já tô até com profundo. ideias aqui do teu stand no Soul Bill. Acho que a gente tinha que fazer roda de conversa lá. Vamos fazer. Né? Roda de conversa. Tinha era muito bem que ter legal. roda de conversa lá dentro. Eu faço pra gente muitas poder- coisas de trazer para as pessoas aumentarem essa consciência. Entende? fazer Esse é o pensar grande mesmo, desafio, esse é o grande desafio. E a gente, como conectadora, né? Eu sou uma conectadora de pessoas, de marcas e tudo mais. É o que eu te disse, que a gente só aprende. E como que a gente transmite isso? Porque é tanta coisa, né, que fica aqui e tudo mais. Por isso que eu tô tentando ampliar a minha consciência. Sério, gente. Tô tentando para poder ver se eu capto mais, para poder passar melhor. Porque Mas esse a gente é o caminho, né? a gente vive num nível de correria, de estresse, produzir evento, tem outro trabalho. A gente vive num nível de correria que a gente não absorve nada com profundidade. Eu falo, tanta gente legal, tanta coisa bacana que dá pra gente, mover o mundo, de fato, sabe? E tá tudo na fala, né? Tá tudo no passar. Sim. Então, assim, te ouvir é muito lindo. Trazer você para a Soul Bill é mais lindo ainda. E eu fico muito, assim... a gente fica um pouco, às vezes, né? Tem tantas coisas. O podcast, ele acaba sendo um outro trabalho, né? Um outro job paralelo pra gente. E a gente precisa estudar as pessoas, a gente precisa estudar as marcas, a gente precisa entender se tem a ver, se não tem, se tem o perfil. Porque também a gente tá aí para errar, né? A gente, às vezes, pode trazer uma pessoa que não seja completamente desconectada do todo. Então, assim, ouvir você é uma honra, sabe? Ter esse entendimento do todo, assim. E tá muito em linha do que eu tô aplicando na minha vida, sabe? E a coerência de tudo que fala e faz. Então, assim... Foi lindo esse papo aqui. Eu sinto que a linha norteadora, desde a hora que eu cheguei, que eu falei, que eu vi que você... Foi a coerência, né? Totalmente. Eu acho bem importante, assim, a gente, enquanto multiplicadoras, né? E de conexões de marcas, trazer esse valor mesmo, assim, né? De coerência, né? Passar isso para a Soul Bill, assim, porque tá todo mundo no mesmo balaio ali. Tem todas as marcas, que cada marca que está na Soul Bill importa, assim. O cara que vai lá e lança o protetor solar, que fez aquele protetor solar pensando no meio ambiente, no indivíduo, e como que ele faz para se destacar no mercado, e ele está criando uma marca, um marketing e tudo mais, ele precisa vender, ao mesmo tempo ele tem um propósito maravilhoso, mas, assim, não é todo mundo que abraça o protetor, porque ele não é tão conhecido, porque, né? Então, assim, são tantas frentes que você precisa trabalhar com todo mundo que você acaba ficando, às vezes, superficial em tudo e não se aprofundando. E o podcast, ele traz isso, sabe? Pra Eu gente acho que é se muito aprofundar. legal para você esse espaço também, sabe? Independente da performance, entende? Exato. Que aconteça, assim, mas é um momento realmente que ser sustentável requer uma profundidade. Totalmente. Sim. Requer um ritmo diferente, sabe? Senão a gente muda a embalagem, mas não muda o conteúdo, assim. Exato. Sabe? Então, Adorei. sustentabilidade requer uma mudança de ritmo também, né? Então, esse momento, assim, de você ter esse momentinho, né? Nessa correria toda, assim, de poder escutar um pouquinho mais, né? Cada marca, assim, Não, é bem fundamental. importante, assim, fundamental. né? E, poxa, eu agradeço muito você ter feito esse esforço, né? Assim, eu sei que na correria aí,
cada vez mais perto da feira, né? E não é só o evento, né? A gente tem os nossos trabalhos diários, reais, né? Que a gente precisa... Não que a Sobil não seja real, a Sobil é um propósito, mas a gente precisa pagar boletos, né? E família, e filho, aquela coisa toda. Sim. Mas eu estou super feliz de estar aqui com você e que bom que você veio. Agora eu só queria entender, assim, se as pessoas quiserem te encontrar, como que funciona a tua agenda, você trabalha eu vi que você tem do corporativo, né, que eu achei muito interessante. Queria até te conectar com as meninas do Portal Ela, não sei se você conhece. Não. As meninas do Portal Ela, elas são as nossas parceiras desde sempre, assim, e desde a primeira edição. E elas estão bem conectadas com o bem-estar, com a saúde. E, assim, ouvindo você, eu vi muito você lá com elas. Elas prestam mentoria para várias mulheres, inclusive para empresas e tudo mais. Eu acho que dá para vocês fazerem um trabalho gigante juntas, assim, sabe? Vai ser um prazer. Eu acho que é isso que a gente move que o mundo te promove, né? Exato. E... quando eu penso assim na questão de como ajudar, hoje eu estou fazendo esse movimento de ir para as organizações porque eu percebo que o ambiente de trabalho, ele adoece muitas pessoas também. A gente passa muito tempo na nossa vida, tanto de horas de dia quanto de tempos de anos de vida, né, assim, no ambiente de trabalho. Então, esse ambiente, ele pode ser salutogênico, produzir saúde para você, ou ele pode ser muito patológico, muito doentio, né, assim, adoecedor. Sim. Então, as empresas, até depois do Covid, várias normas também nessa coisa de saúde mental, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né, assim, começou a despertar da importância de você promover mais saúde do que só ficar mitigando o sintoma, entendeu? Então, as empresas, elas ainda continuam, e porque os colaboradores gostam de ter o convênio de saúde, né? Sim. E daí elas medem sinistralidades, quanto que o colaborador usou desse plano de saúde, né? Os sinistros, mas também elas estão começando a entender a importância de ter programas de saúde, programas que ajudem esse colaborador a ter saúde no dia a dia dele, ter hábitos saudáveis de alimentação, exercício físico, mindset, sabe, de compaixão, de ritmo, entende? Assim, então, esses programas de saúde corporativos são muito legais. Sim. E aumentam o rendimento. São muito necessários. Né? São muito necessários. Aumentam o rendimento dos funcionários, aumenta a adesão, diminui turnover, entendeu? Assim, o funcionário entende que realmente a empresa está interessado nele, claro, né? Assim, são parceiros, né? É uma troca, né? Sim. Assim, então, eu estou gostando muito de fazer esse trabalho. E aí você faz esse trabalho em workshops com eles e tudo mais. Daí o programa tem todo um cronograma, né? Assim, a gente primeiro faz um diagnóstico dessa empresa. Eu vou entender o momento que ela está, quanto que ela tem de budget, qual é a finalidade e tal, assim. E daí esse processo de diagnóstico tem toda uma metodologia própria, bem legal, assim, que entra tanto questionário como workshops vivenciais, que daí eu já vou trazendo coisas também, colocando essa ideia que a gente foi colocando aqui um pouco. Em prática. Muito legal. E implementando um pouquinho, sabe, sementinha já no imaginário do colaborador. Sim. Nossa, isso é saúde. Sim. Saúde não é só não ter dor de cabeça, sabe? Sim. E depois que eu faço esse diagnóstico, eu monto um programa. Monto um programa para essa empresa e daí a gente implementa. Então, são 3 grandes etapas, assim, né? Do método MMH dentro das organizações. Entendi. Resumidamente, muito isso, legal. assim. Bem legal. E daí, dentro do consultório, é isso, assim, né? Individual, faz a primeira consulta, eu monto o seu programa também, a gente valida junto para ver se faz sentido para você e seguimos juntos, assim, né? Não é um formato que fica só o paciente falando como divã, assim, né? Não, bem diferente disso mesmo. Por isso que eu falo, não é um lugar que vai ser terapia para você, entendeu? Se eu entendo que você tem questões emocionais, afetivas, conflituosas, que você precisa de um momento de terapia, vou te encaminhar para um terapeuta. Entendi. É diferente. Ali você tem o seu tempo, o seu ritmo, o seu espaço para você falar das suas questões. Na consulta comigo, não. É muito diretiva, entendeu? A gente vai olhar para você, eu vou te escutar, vou entender o momento que você está trazendo, o que é muito importante naquele momento. Só que temos um norte, entende? Eu tenho metas contigo. A gente estabeleceu na sua bioimpedância onde você quer chegar, entendeu? Sim. De mudança de composição corporal, ou de rendimento, ou de
melhorar uma doença que você já tenha, diminuir medicamento, entendeu? Então, é muito diretivo. É diferente. E não necessariamente só com atletas. Não. É amplo, não. Dores qualquer pessoa. crônicas, doenças crônicas, né? Envelhecimento saudável. Eu tenho, assim, 2 grandes públicos de pacientes. Atletas não profissionais, mas que querem performance, querem aumentar ali a vitalidade. E adultos maduros, eu digo assim, processo de envelhecimento saudável, assim, sabe? Que ou se aposentaram, ou que estão ali na menopausa, às vezes mulheres e tal, que querem, olha, eu estou sentindo que meu corpo está diferente, quero envelhecer com funcionalidade, né? Quero envelhecer bem. Sim. Então, daí a gente entende... Um trabalho em cima disso. Muito legal. Eu gosto muito, assim, eu vejo muito resultado, assim, é bem satisfatório, assim, né, para mim. Porque, geralmente, na medicina, às vezes, a gente trabalha muito com doença, né? Assim, às vezes eu falo que enxugando gelo, sabe? Assim, você não é muito resolutivo, assim, né? Algumas áreas, sim, as cirúrgicas, tal, né? Sim. E o preventivo, ele é muito melhor, né? E o preventivo ele é mais barato, menos dolorido, sabe? Assim, te dá prazer, Sim. você realmente está sentindo o que você está fazendo por você. Você é totalmente protagonista nesse processo. Sim. O paciente é protagonista total. Eu sou super coadjuvante. Entende? Isso é uma coisa muito nova, né? Porque até então a medicina era para resolver problema. E o médico que manda. Exatamente. O médico que sabe tudo. Então, hoje que eu acho que as É pessoas outra estão tendo lógica. mais consciência de Acabou minha bateria. manter a saúde para não precisar depois de buscar né, Um prejuízo maior. prejuízo Ainda maior, vejo exato. que a maioria das pessoas, ela ainda precisa ter uma dor Para ir buscar, para ir né? buscar, entendeu? Mas essa dor, ela está sendo um pouco mais ampla, entende? A dor pode ser, nossa... É porque o nível de consciência aumentou. Então, você acaba buscando isso mais rápido, né? e nós estamos num Você cenário fala, diferenciado mesmo, Sim, do Brasil sim, aqui, total. Campeche, né? Assim, Completamente. Florianópolis, assim, então eu sinto isso, assim, eu sinto essa diferença, assim. Eu fiz um aniversário em São Paulo. Eu sempre comemoro, né? Nos primeiros anos, eu comemorava lá e aqui. Aí, porque eu adoro o aniversário. Meu momento que eu vejo todo mundo, tal. Quando que é seu aniversário? 21 de novembro. Eu amo, amo. Eu sou vaidosa, eu gosto que me postem, assim, sabe? Uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ser querida, sabe? Assim, de me sentir querida. Aí, eu fiz um aniversário em São Paulo e fiz aqui. Foi o meu último, inclusive. Minhas amigas todas sabem disso. Gente, eu fiz para 15 amigas. Nem fiz para uma galera, porque eu sempre faço festona, tal. Fiz num restaurante para 15 amigas. Todas chegaram no meu aniversário reclamando da vida. Ai, eu só vim porque era você. Nossa, porque assim, ó, não dá. Você sabe, juro por Deus, não tinha uma que sentava na mesa que tava leve, sabe? Tipo, leve. E eu, pela primeira vez, eu me senti assim, eu falei, cara, que bom, né, que eu moro no Campeche. Conseguiu ver de E fora, aqui você faz o aniversário, a galera vai, a galera Animada, assunto, leve. rola uma troca, a galera, o que eles menos querem falar é de problema, sabe? Tem uma diferença gigante E essa na ambiência... atuação geral. muito louco. Foi meu último aniversário. Eu falei, cara, o que eu fiz lá, o ano passado eu não fiz. E eu falei, olha a diferença de vibração, sabe assim? De vibração. Da energia mesmo, né? Isso vai moldando também o que a gente acha normal e o que acha Não, e patológico, pra mim, eu entendeu? sou assim, eu sou essa pessoa, né? Igual, eu sou elas, né? No dia a dia. Mas no agora tal. tu vive aqui, consegue ver de fora. Mas a Em ambiência... outra É a energia consciência mesmo. que tá, É a consciência. que tá, né? E essa ambiência, ela rege, ela nos conecta, ela nos vibra, né? Assim, Sim. até energeticamente, entende? Assim, e até falando um pouquinho dessa dimensão energética, que é um pouco mais diferente, assim, né? Para o pessoal entender um pouquinho, assim. Quando eu falo energia, eu estou falando até da parte fisiológica mesmo, elétrica do nosso corpo, entendeu? A maioria das nossas reações químicas são reações fisioquímicas, elétricas. E a gente produz átomos, elétrons. Então, quando a gente vai na praia, a terra, põe o pé na areia, a gente está fazendo trocas de elétrons. A superfície terrestre e as águas correntes são os maiores lugares de elétrons livres, entende? Estou falando de eletrosfera mesmo, de elétrons, de física, não tem nada de místico. Entende? Sim. Quando você vai lá, a terra faz grounding, a terra toma banho de mar, você está organizando eletricamente o seu corpo.
entendeu? Então, eu não estou falando só, mas eu também estou falando dos chakras, entendeu? Estou falando dessa energia sutil, sim. Não estou menosprezando isso. Mas eu estou falando de uma... eletricamente, assim. Fisiologicamente mesmo, assim. Sim. Então, essa dimensão elétrica, energética, assim, ela é importantíssima. Entende? E, assim, hoje eu atendi um paciente que eu falei que estava lá no norte, né? Aham. É um trabalho que eu faço também de atendimento domiciliar, tá? Então, eu cheguei, daí eu atendi o casal, e ela estava bem, bem, assim, debilitada, né? Com muito vômito, diarreia, virose, assim. E ela olhou para mim, assim, e eu achei que eles iam estar meio bravos comigo, na verdade, que eu estava atrasada já. E ela olhou e falou assim, nossa, você tem uma luz, você tem uma energia. E daí, depois que ela falou, eu vi que foi bem espontâneo, sabe, da parte dela, assim. E o marido dela, na hora, falou assim, não tem mesmo. Deve ser isso, gente, assim. Então, você transmite o tempo todo, entende? Assim, então, eu vi que eu fiz bem para ela, não só pela medicação, pelo atendimento médico, mas pelo seu estado que você chega, entende? Maravilhosa. Né? Sim. E é isso, quando alguém chega para ser atendido, assim, você é espelho. Sim. Se você tá ali mal, tal, que autoridade você tem para falar? É melhor nem sair de casa. Para ele ter né? saúde, Quando eu tô mal, né? eu não saio nem de casa. Né? Também, quando eu tô mais sensível, não é mal, mais tem sensível. essa opção, né? Nos Mas períodos. é que a gente trazer essa questão energética. Acho que hoje a gente assim. precisa finalizar. Vamos. Nossa, esse papo eu faria assim, ó. Dava pra ir longe. Dava pra ir longe. Não, tem de muitas verdade. coisinhas, porque são muitos leques, né? assim. Muitos. Mas a gente vai ter tempo, E foi né? um prazerzão, assim, nossa. Acho que foi Eu também, assim, obrigada. uma portinha aberta, assim, Nossa, que a foi gente maravilhoso. pode, né? Te vejo na Soul Totalmente. Bill Run, te vejo no Soul Bill Experience. A gente vai juntas Bora. aí construir algo bem legal. Estaremos. Vamos pensar. Eu realmente fico muito feliz, assim, de ter dado esse passo, porque a minha sensação, ano passado, quando eu fui na feira, foi essa que eu te falei, por que eu não conhecia essa feira antes? Sim, sim. Por que eu não tô lá? Sim, Entende? Assim, daí, sim. esse ano eu vou e vou fazer bonito. Maravilhosa, adorei, adorei. bom. Então, Obrigada. um stand, assim, ó, já tô pensando várias coisas bem legais, Muito bom. interativas. Incrível, Vai ser incrível. legal. Porque esse ano o tema é ação. Ação. Então, o ano passado era ser e sentir, e esse ano é ser e agir. Então, é ação. A gente ia falar Boa. ser e ajão. Ser E agir. Bora. ser e agir. Estaremos lá. Estaremos lá. Obrigada, vai ser bem legal. obrigada. Muito obrigada, Obrigada, gente. Maísa. Foi Foi um demais, prazer. foi demais.